O governo do Amazonas decretou emergência por causa da seca que atinge mais de 90% dos municípios. Dona Maria mora em uma comunidade rural de Tefé, a 500 quilômetros de Manaus. No rio mesmo, não tem condições de a gente pegar uma água para banhar o corpo e nem lavar nada, porque tá podre a água, né? A fauna da região também sofre com a seca. Desde o último sábado, mais de 100 botos e milhares de peixes morreram por causa da falta de oxigênio na água. A régua que mede o nível do Rio Solimões está abaixo de zero. A nossa equipe acompanhou um sobrevoo do Greenpeace a algumas regiões muito atingidas pela estiagem. No caminho, avistamos uma nuvem de fumaça de queimadas que cobriu Manaus. Nós estamos sobrevoando o Rio Negro. Por causa da seca, a cor escura da água praticamente desapareceu. E daqui de cima só dá para ver bancos de areia por toda a extensão. O Rio Negro baixou 23 centímetros nas últimas 24 horas. Por isso, grandes lagos se transformaram em pequenos córregos. Bancos de areia ocupam cada vez mais espaço, tornando a navegação mais difícil e demorada. Cidades do interior estão sofrendo com o desabastecimento. A gente está agora vivendo uma crise climática. Somado ao El Niño que a gente está tendo esse ano, que já era esperado ter um verão mais forte, com maior temperatura, menor umidade, pouca chuva nesse período, o que a gente está vendo é essa seca muito grande que infelizmente tende a continuar, pelo menos até o mês de novembro, quando é o ciclo natural das águas na Amazônia voltar a subir. Dos 62 municípios do Amazonas, 20 estão em situação de emergência, 35 em alerta. Mais de 170 mil pessoas estão sendo atingidas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, criou um comitê de crise para acompanhar as consequências da estiagem. Nós já estamos viabilizando a compra de 50 mil cestas básicas e essa entrega deve ser iniciada nos próximos 10, 15 dias. O governo federal, através do Ministério dos Transportes, já assinou um contrato para que comece a dragagem ali no Alto Solimões, próximo a Tabatinga e Benjamin Constant, a dragagem em um trecho conhecido como Tabocal, que é próximo a Itacoatiara, e em alguns pontos da calha do Rio Madeira. A estiagem também afeta severamente a maior ilha de água doce do mundo. Olha só como é que está a frente da aldeia Boa Esperança, o Rio Javaé. Tá seco, seco, seco. O Javaés é o principal rio que forma a ilha do Bananal. Ele é fonte de água para indígenas que vivem na região e essencial para a sobrevivência das espécies. Mas 6 meses depois do período chuvoso, o rio está em situação crítica. Estou no meio do rio. Em vários trechos não há mais correnteza. Sem água, os animais morrem. 24, aqui ó. 25, aqui ó. 26, 27. É muito. Não dá nem para contar não aqui ó. Esse ponto ficou tão raso que a moto substitui o barco na travessia. O monitoramento por satélite dos rios aqui da Ilha do Bananal começou na década de 1980. Os estudos mais recentes revelam que os últimos anos foram os piores sobre a série histórica de perda de água do Rio Javaés. Quando a gente compara o ano de 2021, superfície de água, com a média histórica, a perda de superfície de água chega a mais de 1.000 hectares, tá bom? Uma perda de 22%. Em 2022, o cenário melhora um pouco, mas ainda é bastante alarmante. A perda em relação à média fica na casa de 495 hectares, uma perda de 10%. Pesquisadores alertam que o desmatamento agrava os efeitos da estiagem na região. No sul da Amazônia, do bioma Amazônia, que é justamente ali onde vai pegar o Tocantins, né, você já tem um aumento do período da estação seca. Né? Antes você tinha um período mais extenso, mais distribuído, agora você tem um período mais concentrado. Né? Então, se a gente continuar mexendo nisso, daqui a pouco você pode chegar numa situação extrema que você começa a ter problemas com o cultivo. Vamos ver a previsão do tempo para todo o país. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, e boa noite para você.
Eu começo mostrando onde o solo está mais seco. Nessa grande área em branco e vermelho, que inclui Tocantins e parte do Amazonas. Essa condição não deve mudar até o fim do ano. É o que vemos nesses mapas com a tendência da chuva em outubro, novembro e dezembro. Onde está laranja pode chover abaixo da média. O Tocantins e o Amazonas estão neles. Nesses estados, a paisagem tem mudado por causa do fenômeno climático El Niño, que historicamente dificulta a formação de nuvens no norte do Brasil. Quando chove, o volume é insuficiente para reverter as consequências da estiagem. Vamos ver agora como fica o tempo nesse fim de semana. Amanhã tem previsão de chuva forte na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e até o leste do Paraná, no norte de São Paulo e Triângulo Mineiro, em Rondônia, no Acre e oeste do Amazonas. Nas capitais Florianópolis e Curitiba tem possibilidade de chover mais, máximas de 21 graus. Em Porto Velho e Rio Branco, 35, 37 graus e não dá para descartar as fortes pancadas de chuva. Instabilidades também podem ganhar força no sul de Goiás e em áreas de Mato Grosso. Já no Pantanal de Mato Grosso do Sul, o sol predomina, assim como em Santa Maria, Bagé e Uruguaiana, no centro-oeste gaúcho. Nessas regiões, nada de calor, enquanto as temperaturas disparam do norte de Minas ao Amapá. Em Palmas, 39 graus, em Manaus e Teresina, 38, em Macapá e Belém, 36, em Fortaleza, 34 graus, em São Luís, 32. No Recife e em Salvador, 29, em Goiânia e Campo Grande, 33, com mais chuva no centro-oeste do que no leste nordestino. Em São Paulo, sábado com calor, de até 30 graus e chuva forte. No domingo, 25 e os temporais se intensificam. Segunda-feira, esfria e as instabilidades enfraquecem. No Rio de Janeiro, amanhã fica ensolarado e quente. Mas a partir da tarde, as nuvens aumentam e aí tem risco de temporal, o que é comum na primavera. Sábado com até 31 graus e chuva à noite. No domingo, máxima de 30 e chove bastante a qualquer hora do dia. Na segunda-feira, refresca e chove menos. Um bom fim de semana. Ana Luísa Bonner. Para você também, Eliana, obrigado. E a chuva forte colocou Nova York em emergência nesta sexta-feira. Com os alagamentos, a governadora do estado pediu que milhões de pessoas ficassem em casa. A operação do maior sistema de metrô dos Estados Unidos teve interrupções. Algumas estações ficaram alagadas. Nos 3 principais aeroportos do estado de Nova York, houve atrasos e cancelamentos de voos. A enchente provocou a interdição completa de um terminal do aeroporto de LaGuardia. Não há registro de mortes, mas foi o mês de setembro mais chuvoso de Nova York desde 1882. Bandidos atacaram fiscais do Instituto Chico Mendes na Floresta Nacional de Aripuanã, ontem no Amazonas. Segundo o ICMBio, grileiros atearam fogo em 2 caminhonetes usadas na fiscalização. Policiais militares resgataram os servidores em segurança. Os agentes apreenderam madeira ilegal e multaram infratores em mais de 7 milhões de reais. Uma obra que levou 36 anos para ficar pronta entrou totalmente em operação e vai melhorar o transporte de cargas no Brasil. A buzina, ouvida de longe, atrai olhares curiosos e cheios de entusiasmo. Registrar, porque a gente nunca tinha visto, né? Eu falava que não ia cansar desse negócio quando começou, mas agora eu acreditei, né? Que eu vi. Depois de 36 anos, erros técnicos, mudança de traçado, escândalos de corrupção e muitas inaugurações parciais, a obra da Norte-Sul foi concluída. A ferrovia tem quase 2.300 quilômetros de extensão e foi dividida em 2 partes. A primeira, pronta desde 2010, vai de Palmas, no Tocantins, a Açailândia, no Maranhão, com um custo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Já o trecho de Estrela do Oeste, em São Paulo, ao Tocantins, custou cerca de 11 bilhões de reais. A ferrovia foi finalizada este ano, depois que a concessionária Rumo venceu o leilão e assumiu o lote em 2019.
O Odson, maquinista de 33 anos, nem era nascido quando a obra começou. Estou muito feliz de ser o primeiro aqui nessa inauguração, que é esperada por todo mundo. E como é que tá o coração? Tá batendo forte. É com ele que nós embarcamos também. Este trem aqui é o primeiro a percorrer o trecho goiano da ferrovia, com cerca de 280 quilômetros, o último a ficar pronto. Por isso, essa viagem marca a interligação completa por trilhos de 4 das 5 regiões brasileiras. A operação é em caráter de comissionamento, autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Isso significa que os trens podem rodar em velocidade reduzida. O IBAMA deve fazer uma vistoria nos próximos dias. A composição, com 112 contêineres, saiu de Cubatão, em São Paulo, na Malha Paulista. Seguiu desbravando o centro do país, de paisagem plana, vegetação de cerrado, pastos e áreas de lavoura, levando defensivos agrícolas, algodão e peças importadas para a fabricação de carros. O destino dessa primeira viagem é o Porto Seco de Anápolis, que passou por uma grande adaptação no último ano para abrigar um terminal de contêineres. É muito simbólica a passagem do primeiro trem sobre esses trilhos. É uma integração do país com fluxos nos dois sentidos, tanto da cadeia agropecuária como da cadeia industrial, mas também conecta o interior do Brasil ao mundo. Uma locomotiva com 80 vagões pode substituir 170 carretas e fazer viagens longas como esta. Ares de modernidade para um projeto tão antigo. A seguir, a cirurgia do presidente Lula para correção de uma artrose no quadril. Neste domingo, todo eleitor brasileiro vai ter o direito de votar nos integrantes do Conselho Tutelar de cada município. Esses conselhos têm atribuições muito importantes e de enorme interesse público. Nesta escola na Grande BH, a diretora conta que só este ano já acionou o Conselho Tutelar mais de 50 vezes. São casos de estudantes com comportamento agressivo ou que faltam muito e de pais que não participam de reuniões. O conselheiro tutelar vai estar indo até a família, até a porta das casas e ver o que está acontecendo, uma dificuldade que a gente percebeu aqui dentro da escola, seja uma infrequência, baixo desempenho escolar ou uma falta de participação das famílias na vida escolar. A gente vai estar acionando o conselho e ele vai estar atuando, notificando essas famílias e trazendo para uma reunião ou fazendo com que a gente vá até lá e descubra, estratégias para a gente minimizar esses problemas. A atuação do Conselho Tutelar acontece não só dentro das escolas, mas do lado de fora também, para garantir saúde, lazer, liberdade e o convívio com a família para os menores de 18 anos. O Conselho vai exigir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, caso ocorra omissão por parte da família ou qualquer instituição. Na prática, qualquer pessoa pode acionar o Conselho Tutelar. Um vizinho que presencia maus tratos de crianças pode ligar anonimamente e denunciar. Casos de abuso sexual ou trabalho infantil, qualquer suspeita de tratamento cruel ou degradante pode ser denunciado. Os conselheiros são pessoas ligadas à localidade onde eles atuam, por isso a escolha é tão importante. Não se trata de uma ocasião trivial, não se trata de algo que a gente possa desprezar. Se trata, portanto, de garantir que nós vamos participar democraticamente da eleição das pessoas que vão cuidar da vida de crianças e adolescentes, especialmente aquelas crianças e adolescentes, são muitas no Brasil, que não contam com o amparo de uma família, que não contam com o abraço, com o sustento de um pai ou de uma mãe. No domingo, o país vai escolher 30 mil novos conselheiros. Uma parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania vai permitir que a votação seja eletrônica em várias cidades. Todo brasileiro com título de eleitor em dia pode votar, mas é preciso entrar no site da Prefeitura ou cartório eleitoral para saber onde votar e também informações sobre os candidatos. A Marlene tem um filho autista. Ela diz que o Conselho Tutelar foi fundamental para garantir que ele conseguisse uma vaga numa escola particular de Belo Horizonte. Com o apoio do Conselho, totalmente do Conselho Tutelar,
mudou totalmente a postura da escola e hoje está assim, 100%. Graças a Deus eu não tenho assim nada mais a reclamar, mas eu agradeço demais ao Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é o órgão mais próximo do povo. O ator Kaique Brito recebeu alta do hospital. Ele estava internado desde 2 de setembro, quando foi atropelado no Rio de Janeiro. Segundo o Hospital Copa d'Or, Kaique já pode seguir com a reabilitação em casa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o motorista estava abaixo da velocidade da via e não teve culpa. O presidente Lula foi submetido hoje a uma cirurgia no quadril e também nas pálpebras. O presidente deve ter alta até terça-feira. A cirurgia estava marcada desde julho. Aos 77 anos, Lula vinha sofrendo com artrose no quadril, um desgaste da cartilagem que compromete as articulações. Sem essa cartilagem, as extremidades ósseas ficavam em atrito, osso no osso, onde há terminações nervosas, provocando fortes dores. Por isso, foi feita uma artroplastia, a substituição dessa região do quadril por uma prótese que imita uma articulação sadia. A incisão foi feita no lado direito da coxa, um corte de aproximadamente 15 centímetros. O cirurgião chegou até a articulação comprometida e removeu a cabeça femoral doente. No lugar da articulação, foi colocada uma prótese com 3 componentes: o acetábulo, de titânio trabecular, poroso, que permite o crescimento do osso na superfície da prótese, o componente femoral, de aço inox com cimento ósseo. Na ponta desse componente foi colocada a cabeça do fêmur, de cerâmica, e, por fim, articulada no acetábulo. Numa entrevista coletiva, os médicos informaram que a artroplastia começou ao meio-dia e terminou às 13h13. O presidente permaneceu no centro cirúrgico para um segundo procedimento, uma blefaroplastia, que é a remoção do excesso de pele nas pálpebras. Essa cirurgia começou às 15 horas e terminou às 16h16. O médico pessoal de Lula disse que ele respondeu bem à anestesia geral e, por isso, a equipe aproveitou para a cirurgia nas pálpebras. Se a cirurgia fosse bem, num tempo bom, já aproveitaria, faria uma pequena correção da pálpebra, que já tinha sido programado há tempos isso. Como a cirurgia transcorreu, foi uma cirurgia rápida, então deu tempo de sobra para fazer a pequena correção na pálpebra. Ao Jornal Nacional, Calil disse que Lula já estava conversando e ia se alimentar. Eu perguntei, presidente, está tudo bem? Eu estava do lado dele quando ele acordou, está tudo bem. Mexeu os pés e tudo, se mexeu todos. Aí, claro, você volta de uma anestesia um pouco sonolento, né? Então, mas está tudo bem. A médica Ana Helena Germólio explicou que o presidente precisará de auxílio durante a recuperação. Andador, muleta, cadeira ou os 3? O que ele se adapta melhor, né? Então é uma sequência, né? Pode ser que ele se adapte melhor com o andador, pode ser que se adapte melhor com a muleta. A equipe médica que veio de São Paulo ficará em Brasília até Lula receber alta, o que deve ocorrer até terça-feira. Nós sempre temos que seguir o paciente com radiografias, mas via de regra, entre 12 e 24 semanas, 3 e 6 meses, esse paciente passa até esquecer que tem uma prótese e viver uma vida normal. É isso que é o esperado. Às 19 horas, o boletim médico informou que Lula está num apartamento e clinicamente estável. Segundo os médicos, até a meia-noite, no máximo, Lula já deverá botar os pés no chão e caminhar um pouco. Depois da alta, o presidente vai despachar online no Palácio da Alvorada. As visitas estão proibidas por 2 semanas. A previsão é que a partir de novembro, o presidente já possa ser liberado para viajar, inclusive para o exterior. Ele pretende participar da COP28 nos Emirados Árabes. O Globo Repórter desta noite mostra como a tecnologia tem revolucionado a medicina.
A seguir, o governo federal consulta o TCU para não ter que aplicar o valor mínimo de investimento em saúde e educação. O governo federal enviou uma consulta ao Tribunal de Contas da União para não ter que aplicar o valor mínimo de investimento em saúde e educação este ano. O investimento mínimo constitucional em saúde e educação voltou a vigorar depois da criação do novo arcabouço fiscal, que é a regra geral para o controle das contas públicas. Sancionado no dia 31 de agosto, o novo regime fiscal substituiu o antigo teto de gastos, que exigia um valor mínimo menor a ser aplicado nas duas áreas. O teto impedia que as despesas do governo crescessem mais que a inflação. Com a volta do piso, a Constituição determina que o governo precisa gastar 18% da receita de arrecadação de impostos com educação e gastar com saúde 15% da receita corrente líquida. É a receita arrecadada no ano, descontados os repasses aos estados e municípios e a contribuição dos servidores com a Previdência. Neste ano, há recursos no orçamento para cumprir o piso da educação pelas novas regras. Mas no caso da saúde, o governo precisaria desembolsar mais 20 bilhões de reais. É a diferença entre os cerca de 168 bilhões reservados atualmente no orçamento e os cerca de 189 bilhões que precisariam ser aplicados para alcançar o piso constitucional. Comparativamente, se o teto de gastos ainda estivesse em vigor, o orçamento da saúde só poderia chegar a 147 bilhões este ano. Diante da dificuldade de cobrir essa diferença, o Ministério da Fazenda decidiu fazer uma consulta ao Tribunal de Contas da União. Perguntou ao TCU se as regras do arcabouço fiscal sobre os pisos da saúde e da educação devem ser aplicadas neste ano ou adiadas para o ano que vem. No documento, o governo lembra que o prazo para enviar ao Congresso a nova regra fiscal era agosto, mas que, se antecipando às expectativas da sociedade e dos agentes econômicos, enviou antes disso, em abril. E que, com a sanção da nova regra, antes mesmo da data prevista, não está mais em vigor o regime do teto de gastos, nem está incidindo de forma plena e efetiva o novo regime fiscal sustentável. E que, diante desse cenário, mostrou-se razoável, do ponto de vista tanto lógico quanto jurídico, dada a transição entre os dois regimes fiscais em 2023, que os mínimos constitucionais de saúde e educação só se aplicariam a partir do exercício de 2024. Entre outros motivos, porque haveria riscos na própria qualidade da aplicação de recursos, uma vez que a execução orçamentária já está em seu último quadrimestre. A taxa de desemprego no Brasil no trimestre encerrado em agosto caiu ao menor nível dos últimos 8 anos, 7,8%. O número de trabalhadores com carteira assinada é o maior desde 2015. A renda média ficou estável em R$ 2.947. Essas estatísticas sobre nível de emprego e de renda não incluem um trabalho rotineiro e árduo desempenhado por milhões de brasileiras e de brasileiros sem nenhuma remuneração. Mesmo com a imensa cadeira, Bento ainda precisa ficar na pontinha dos pés. Vamos ajudar a mamãe. A ajuda dele e da Malu é fundamental para Melissa, que acorda cedo e exerce uma série de profissões. Ela é ao mesmo tempo cabeleireira, lavadeira, psicóloga especialista em controlar o mau humor infantil e tradutora de língua portuguesa no modo 2 anos de idade. Biscoito? Então vem cá. Fora de casa, ela ainda é adestradora de animais. Bom dia, Uau Uau! Bom dia, Uau Uau! E guarda de trânsito. Obrigada. Resumindo, Melissa é mãe. E enquanto os filhos estão na creche, é vendedora de roupas num shopping center. Não é fácil ser mãe solo, mas não sonhei isso para minha vida. E as pessoas me chamam muito de guerreira, como se isso fosse um elogio. Mas eu não tenho outra opção. Todos nós sabemos o valor do cuidado que as nossas mães têm e tiveram conosco. Um estudo mostra que não só é possível, como é muito importante expressar esse valor em números.
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas calculou o impacto do trabalho doméstico na economia do país. Se as pessoas recebessem pelas tarefas feitas em casa e pelo cuidado com crianças e idosos, esse valor, contado em dinheiro, seria equivalente a toda a produção do estado do Rio de Janeiro, o segundo mais rico do país, representando um acréscimo de 13% no Produto Interno Bruto do Brasil. Mas a divisão de tarefas é desigual. Segundo o estudo, as mulheres realizam 65% do trabalho doméstico no país. O rendimento das trabalhadoras domésticas é o menor rendimento da economia. Então ele já é desvalorizado quando feito no mercado de trabalho e ainda mais desvalorizado quando feito no lar, como dizem, por amor. É um destino que é dado às mulheres e que infelizmente atrapalha até a inserção delas no mercado de trabalho. Recentemente, o IBGE mostrou que as mulheres ainda trabalham quase 10 horas por semana a mais do que os homens nas tarefas do lar. Cadu tenta mudar essa realidade. Bora. Todo mundo. Enquanto ele comanda o fogão, Bernardo decide se no futuro vai ser Gabigol ou Cristiano Ronaldo. O pai é bombeiro e, como a escala tem dias seguidos de folga, acaba sendo o principal responsável pelos cuidados com o filho. As pessoas continuam se espantando ainda com o fato de eu ser pai e estar com ele o tempo inteiro. Mas eu tento o máximo entender o lado das mulheres que passam por isso hoje em dia, porque eu passo. Bernardo e Bento ainda nem se deram conta, mas aos poucos estão construindo e compartilhando um futuro diferente com todos nós. Eu quero que ele seja um homem de caráter. E é isso, né? Se um dia ele quiser ter filhos, que ele entenda a responsabilidade que é ter um filho e quebrar um ciclo. O governo criou um concurso unificado para cargos em órgãos federais. O Ministério da Gestão e Inovação espera de 3 a 4 milhões de inscritos no concurso nacional unificado. O novo formato de concurso público vai ser aplicado em 180 municípios de todas as regiões. A ideia do governo é criar algo semelhante ao Enem, centralizando em uma única prova todas as vagas disponíveis no Serviço Público Federal. O edital com as regras do concurso vai ser publicado até o dia 20 de dezembro. A data do concurso ainda não foi definida, mas deve ser entre o fim de fevereiro e o início de março do ano que vem. Até o momento, 20 órgãos se inscreveram para participar, entre eles os Ministérios da Saúde e Educação, FUNAI, IBGE e AGU. Serão 6.590 vagas, divididas em blocos temáticos. O candidato poderá concorrer a várias vagas de uma mesma área de atuação, pagando apenas uma taxa de inscrição. Ao se inscrever, ele deverá indicar os cargos por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco temático que escolheu. Para preencher as vagas, a banca examinadora vai analisar o desempenho na prova e a ordem de preferência escolhida. A prova será dividida em 2 partes num único dia. A primeira com questões objetivas e matriz comum a todos os candidatos. A segunda terá questões específicas e dissertativas por blocos temáticos. Cargos que exigem mais de um critério de seleção, como provas de título e cursos de formação, vão continuar sendo feitos por seleção específica. Os aprovados no concurso unificado devem ser chamados a partir de agosto do ano que vem. O Vinícius já passou em 3 concursos estaduais. A meta é a administração federal. Ele gostou das mudanças. Acho que é uma oportunidade muito grande de democratizar mesmo o acesso ao serviço público, né? Visto que abre oportunidade para várias pessoas de várias localidades estar fazendo a prova. Coisa que às vezes, né, devido à logística e tudo mais, algumas pessoas não consigam fazer, né? Mais de 100 policiais federais, civis e militares cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão no bairro de Valéria, em Salvador. Um suspeito foi preso e outro morreu em confronto com a força-tarefa. 3 escolas municipais ficaram sem aulas. Os ônibus não circularam pelo bairro. Em setembro, 65 pessoas morreram durante operações policiais na Bahia. Os governos federal e do Rio de Janeiro anunciaram uma operação conjunta contra o crime no estado, mas mantiveram detalhes em sigilo.
O governador Cláudio Castro e o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, disseram que não haverá ocupação do Complexo da Maré, onde o Fantástico mostrou bandidos em treinamento de guerra. A Força Nacional vai dar apoio ao trabalho da Polícia do Rio. E a Polícia Rodoviária Federal vai patrulhar a Avenida Brasil, uma via expressa com frequentes casos de violência. A Polícia Federal deflagrou hoje a 18ª fase da Operação Lesa Pátria. O alvo é o general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, suspeito de ser um dos idealizadores dos ataques às sedes dos três poderes. Os agentes apreenderam 2 armas, 2 celulares e o passaporte do general. Os bens dele estão bloqueados por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Em depoimento, Ridalto Fernandes admitiu que estava na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, mas disse que foi embora quando a confusão começou. O general da reserva foi diretor de logística do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, recebeu a imprensa hoje no primeiro ato oficial no cargo. Ele defendeu melhoria na comunicação da Corte, celeridade no andamento da Justiça e diálogo com os outros poderes. Barroso foi questionado sobre a relação da Corte com o Congresso. Anteontem, o Senado aprovou o projeto que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, uma tese que o STF declarou ser inconstitucional na semana passada. E outros temas estão sendo tratados com direcionamentos diferentes no Congresso e na Corte, como a descriminalização da maconha e do aborto. Barroso negou que haja uma crise e disse que assuntos constitucionais, a última palavra é do Supremo, mas ressalvou que, na prática, o Congresso sempre pode mudar a Constituição. Eu, honesto e sinceramente, diria que não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa fé, e disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá. A tese de que o Supremo dá a última palavra sobre a Constituição, ela é verdadeira, mas deve ser interpretada com um grão de sal. Realmente, numa democracia, o intérprete final da Constituição é o Supremo, tanto que ele pode declarar uma lei do Congresso inconstitucional ou pode invalidar um ato do presidente da República. Portanto, formalmente, o Supremo dá a última palavra. Mas o tribunal não é o dono da Constituição. Em não se tratando de uma decisão sobre cláusula pétrea, o Congresso, no fundo, é quem tem a última palavra, porque ele sempre pode produzir uma emenda constitucional revertendo uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. A partir de amanhã, turistas brasileiros e japoneses vão poder viajar entre os dois países sem necessidade de visto. Essa liberação vale para viagens de até 90 dias e vai vigorar por 3 anos. Ataques em 2 mesquitas no Paquistão mataram mais de 50 pessoas e deixaram dezenas feridas. Os fiéis estavam participando das comemorações do aniversário do profeta Maomé. Ninguém assumiu a responsabilidade pelos atentados. A seguir tem esporte. O retorno da americana Simone Biles ao Mundial de Ginástica Artística. A seleção brasileira feminina de vôlei já garantiu um lugar nas Olimpíadas de Paris no ano que vem. Agora é a vez de a masculina tentar a vaga. As mãos calejadas de tantas batalhas em quadra pertencem a Bruno Mossa Rezende. Delas, se espera precisão máxima nos levantamentos. Gestos e decisões certas. Ainda mais em um pré-olímpico de vôlei dentro de casa. Acho que nunca teve um equilíbrio tão grande, então uma vaga na Olimpíada já é um suor muito grande. A estreia será amanhã contra o Catar. Depois o Brasil pega a República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália, em busca de uma das 2 vagas olímpicas em disputa no torneio. A pressão pelo resultado existe, mas o capitão da seleção brasileira está acostumado. Já são 17 anos desde a primeira convocação do Bruno para a seleção principal. E muitos momentos importantes foram aqui, no Maracanãzinho. Nada como disputar a vaga na 5ª Olimpíada dessa carreira tão longa, num lugar onde ele foi mais feliz. Nessa quadra, o Bruno conquistou o único ouro olímpico da carreira.
o terceiro do vôlei masculino do Brasil. Acho que a gente conseguiu quase que o máximo, né? E porque você vencer dentro de casa, da maneira que foi, então foi um filme perfeito. Mas a carreira de um atleta ela é sempre feita do dia seguinte, da competição seguinte. Caso consiga cumprir o próximo objetivo, o Bruno vai ter a chance de se igualar a outros 2 levantadores recordistas. O Maurício e a Fofão também representaram o Brasil em 5 Jogos Olímpicos. Ele venceu 2 e ela 1. E os 2 conquistaram ouro justamente nas últimas participações. Gostaria muito de poder estar em Paris em 2024 e quem sabe conquistar uma medalha. Eu acho que essa seria a melhor maneira de fechar uma carreira na seleção. Amanhã o Sport TV 2 vai transmitir Brasil e Catar a partir de 9h30 da manhã, hora de Brasília. E amanhã também vai começar o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, com o retorno de um dos maiores nomes da história do esporte. Simone Biles está de volta a uma competição internacional. O esporte mundial tem novamente a velocidade e a impulsão, a técnica e principalmente o sorriso de uma das maiores ginastas da história. 2 anos atrás, quando era a maior estrela dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a americana decidiu se retirar das principais provas e anunciou que iria parar de competir para cuidar da saúde mental. Simone Biles tem 7 medalhas olímpicas, sendo 4 ouros. Em mundiais ninguém venceu tanto, são 25 medalhas, 19 de ouro. Simone ainda não quer dar entrevistas. A técnica da seleção americana Cecily Landy disse que devemos deixá-la curtir sem pressão, porque não veremos alguém tão bom quanto Simone Biles por um tempo. Foi uma ginasta brasileira que assumiu o protagonismo enquanto a Simone Biles esteve ausente. Rebeca Andrade é a atual campeã mundial no individual geral, que é a prova mais importante da ginástica artística. E para tentar o bi, mesmo com o retorno da americana, ela vai apresentar novidades. Em segredo, Rebeca montou uma nova apresentação para a prova de solo que vai estrear neste Mundial. Nos últimos anos, ela competiu ao som de baile de favela. E o funk virou símbolo de uma fase vitoriosa, em que conquistou 2 medalhas olímpicas e outras 4 em mundiais. No treino de hoje, todos puderam ver a nova apresentação pela primeira vez. Agora, Rebeca criou uma sequência com 2 músicas. Uma da americana Beyoncé e outra da brasileira Anitta. De favela não foi esquecido e é assim que a apresentação acaba. Se Rebeca Andrade avisasse que as coisas mudaram, mas não muito, mesmo com Simone Biles de volta. O Jornal da Globo é depois do Globo Repórter. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Avaí Sport pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas informações da equipe do Avaí e também as últimas notícias da equipe do Sport. O Avaí, que vem de 2 derrotas seguidas e colou de vez perto da zona de rebaixamento, joga hoje em casa e vem em busca de 3 pontos para não perder e entrar na zona de rebaixamento. Já o Sport, vindo de 4 jogos sem perder, também vem em busca do resultado positivo, porque vencendo hoje, dorme líder. Então se você é torcedor do Avaí ou torcedor do Sport, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like de vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo seu palpite, porque Avaí e Sport se enfrentam na noite desta sexta-feira, na ressacada, em partida válida pela 30ª rodada da Série B. A bola rola às 7 horas da noite, no horário de Brasília. Na boca do Z4, em 16º, o Avaí não pontua 2 jogos. O último, uma derrota em casa para o Juventude, com 2 atletas expulsos e invasão de diretor na cabine do VAR. O momento do Leão não é bom e a falta de gols também preocupa. Nos últimos 5 jogos, nenhum atleta havaiano marcou. Nesse recorte, a única vitória contra o Novo Horizontino saiu de um gol contra o zagueiro. Em outra realidade está o Sport. Apaziguou a crise de resultados e voltou a vencer. Já são 2 triunfos seguidos e a consolidação no G4 da Série B, apoiada por uma reconexão com a torcida. Na briga pelo título, o Leão Pernambucano tem 53 pontos, ocupa o 2º lugar na tabela
está a 2 pontos do primeiro colocado, que é o Vitória. Pelo lado aí do Avaí, o comandante Azurra terá 3 desfalques confirmados por suspensão. Igor Inocêncio, Jael, ambos foram expulsos contra o Juventude, e o Xavier com 3 cartões amarelos. De garantia, apenas Thales Olex volta para a lateral direita no lugar de Igor. No meio de campo, a vaga de Xavier é um dos mistérios de Barroca, já que não se sabe a condição física de Eduardo. O outro na defesa. Douglas saiu machucado na última partida e é dúvida, e Roberto retorna de suspensão. Então a provável escalação do Avaí deve ter o Igor Bom, Jonathan Costa, Douglas, Cortez e Thales Olex, Wellington, G. Kleber, Rafael Gava, Natanael, William Potker e Gabriel Poveda. Já pelo lado do Sport, Henderson Moreira tem para a partida os retornos de Rafael Thierry e Edinho, que havia sido poupados contra o Londrina com dores musculares. Deles, Thierry é esperado de volta na zaga como titular, enquanto o Edinho fica com opção no banco. Por outro lado, o técnico não tem o volante Ronaldo, que ficou no Recife tratando pubalgia. Dessa forma, o Felipe ganha vaga na cabeça de área. Já no ataque, há uma pequena possibilidade de Henderson acionar Michel Lima, que marcou seu primeiro com a camisa rubro-negra, na vaga do oscilante João Peglo. Então a provável escalação hoje do Sport deve ter o deles: Sabino, Rafael Thierry, Felipinho e Rosales, Felipe, Fabinho e Jorginho, Peglo, Labandeira e Wagner Love. O jogo hoje vai ser apitado pelo Caio Max Augusto Vieira, vai contar com o assistente número 1, Luiz Carlos de Franca Costa, assistente número 2, Rafael Trombeta, quarto árbitro, Edson da Silva, e no VAR teremos o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Aí na próxima rodada da Série B, o Avaí vai jogar fora de casa e vai enfrentar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E na próxima rodada do Sport, jogando em casa, vai receber a equipe da Ponte Preta. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.